Então, pessoal, nós marcamos aqui esse encontro porque já faz algum tempo que eu, como pastor, venho observando, Mariana, algo assim que tem acontecido não só com as pessoas que frequentam a igreja, mas que tem atingido toda a sociedade. E a gente tem percebido que as doenças do século têm sido as doenças emocionais. Nunca na história da humanidade houve um número tão grande de pessoas sofrendo com problemas do emocional, do psicológico, com problemas, pode-se dizer, problemas sentimentais. O número de pessoas que nos procura, e a gente, ao conversar com essas pessoas, a gente percebe que a questão não é só espiritual, é muito grande. A gente percebe muitas pessoas com depressão, com crise de ansiedade, muitas pessoas com crise do pânico. E eu, como pastor, eu tenho o meu limite, né? O nosso limite é espiritual. A gente não consegue tratar as pessoas em todos os aspectos. A gente tem as nossas limitações. Inclusive, esse mês eu conversei com uma pessoa e percebi que, além de problemas espirituais, ela sofria com problemas emocionais relacionados à família. E eu disse para essa pessoa, olha, eu acharia interessante você procurar um psicólogo. Aí veio a resposta que muitos nos dão quando a gente faz esse alerta. Pastor, mas eu não sou doido. E a gente percebe que há esse tabu, né? As pessoas têm essa ideia errada do assunto. As pessoas acham que o psicólogo, que o psiquiatra só trata pessoas com problema de loucura. E a gente percebe, né, estudando a fundo o caso, a gente percebe que não é assim. Você pode me falar alguma coisa a respeito disso para a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam o tema, fazer com que as pessoas entendam o quão importante é o assunto? Sim, historicamente, infelizmente, houve esse preconceito quanto à psicologia. O que é a psicologia, o que é o acompanhamento terapêutico. E logo associa, né, a loucura mesmo. Sendo que não é, e quanto mais se associa nesse sentido, mais desatualizada a pessoa fica, porque realmente tem as questões da geração, né? Tem as doenças do tempo presente. E nós estamos num tempo em que tudo tem que ser muito rápido, tudo muito tecnológico, as coisas estão passando muito rápido e é difícil acompanhar, pastor Adriana, é difícil acompanhar as gerações, a comparação das gerações. Dentro de uma família, dentro de uma casa, são várias gerações que convivem entre si. E lidar com esse jeito do outro, lidar com a cultura do outro dentro de uma casa é muito difícil. Então, quando eu não estou aberto à terapia, eu tenho que lidar com tudo isso sozinho. E mesmo que eu esteja cercado de pessoas, a linha minha de raciocínio está tão concreta, está tão certa daquela pessoa que precisa de ajuda mesmo. A linha de raciocínio está tão pautada nela mesma que ela tem dificuldade de entender a família, a intenção da família, a comunicação da família. E se tem tanto medo de mudar que prefere dizer que quem procura um psicólogo é louco do que se permitir a loucura, né? De enfrentar os seus próprios medos, de ter coragem e pedir ajuda. Então, pessoal, é muito interessante. Acontece. Só para ficar claro, nós cremos que Deus pode realizar o sobrenatural a partir do momento que você acredita. Nós cremos sim que Deus pode tratar toda e qualquer enfermidade, mas também nós acreditamos que o dom da medicina foi dado pelo próprio Deus. E nós também acreditamos que nem tudo a gente precisa pedir para Deus, porque
eu prego isso, Mariana, na igreja. Eu prego o quê? Que aquilo que eu posso fazer, Deus não fará por mim. E procurar a ajuda de um profissional é algo que nós, como seres humanos, podemos fazer. E muitas pessoas, às vezes, por ignorância, por preconceito, por não entender, por não ter conhecimento do assunto, acaba se deixando levar por essa ideia errada e não procura ajuda. E a gente vê que muitas pessoas estão, assim, em estados de depressão profundo. A gente percebe muitas pessoas em estado grave justamente porque não procuram ajuda. E a gente tem lidado muito com isso dentro da igreja. A gente percebe muitas pessoas com problemas psicológicos, com problemas emocionais, com problemas de depressão, crise do pânico, crise de ansiedade, justamente por conta desse sentimento imediatista, né? Tudo é para ontem, tudo é para agora. A gente também percebe que as redes sociais têm vendido para as pessoas um mundo ilusório, um mundo que não existe, né? A gente percebe muita gente querendo basear a sua vida no que vê nas redes sociais, sendo que o mundo é de verdade. O mundo não é a Disney. O mundo não é um conto de fadas. O próprio Jesus deixou bem claro, dizendo, olha, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse que na vida encontraríamos dificuldades, que encontraríamos lutas, mas que tivéssemos bom ânimo, que tivéssemos Deus dentro de nós para podermos vencer o mundo como ele venceu. Então a gente percebe muita gente vivendo às vezes nesse mundo de ilusão e quando vem que a realidade é totalmente diferente, acaba se frustrando. A gente percebe que muitas pessoas estão doentes emocionalmente falando, também por conta da frustração. Aí vem as questões familiares, que a senhora acabou de citar. São várias gerações, né? A gente percebe que as pessoas mais velhas não sofrem com esse problema. Você pega uma pessoa de 60, 70 anos, você vê que essas pessoas não têm esse tipo de problema, depressão, ansiedade, crise do pânico. A gente percebe que essas enfermidades do emocional estão atingindo mais as pessoas jovens, as pessoas desse século. Das demandas, pastor Adriano, é interessante justamente isso, que o que as pessoas mais velhas alegam é exatamente isso, que elas não têm, que isso é frescura, que isso é da geração nova. Mas uma coisa que eu percebo muito é a repetição de um problema. Às vezes o idoso tem uma fala muito repetitiva de algo que viveu, de uma dor, de uma situação, e tenta resolver com um, tenta resolver com o outro, só que essa repetição já era um motivo para procurar uma terapia. De algo que não foi resolvido dentro dele. E aí já fica preso. Já é um sinal. De algo mal resolvido. Então, assim, essa fala de é geração Nutella, é geração de agora, essa tecnologia toda, essa facilidade toda, eles que têm. Só que a geração antiga está com dificuldade de acompanhar o tempo novo. A realidade da aposentadoria, a realidade dos filhos que foram embora para outras cidades, né? Porque nós estamos vivendo um tempo global. Então, se vê sozinho em casa, se vê, né, naquela mesmice, não conseguindo acompanhar as novas gerações, muitos têm sofrido internamente e não querem compartilhar, não querem aceitar que precisam de ajuda. Acaba não externando. Não externando. Então, mais uma vez, frisando o que eu disse no início, o intuito dessa live, gente, é quebrar esse tabu. As pessoas nesse tempo precisam entender que o psicólogo, eu acredito que também o psiquiatra, sim, não estão aí só para tratar quem sofre com loucura. Não, são profissionais que estão aí também para tratar pessoas que sofrem com problemas emocionais. E a gente percebe um número muito grande de pessoas. Eu já fui, algum tempo atrás, me chamaram para fazer oração por uma menina de menos de 15 anos
que estava com pensamento suicida, queria se tirar a própria vida. Sim. E isso gera até um medo no coração da gente, uma preocupação muito grande, porque isso é sério. Eu tenho muitos problemas. Não é porque eu sou pastor que minha vida é um conto de fadas, não. Não pense isso. Todo ser humano tem problemas. Agora, a diferença está na maneira como que a gente vai lidar com esses problemas. Então, isso me deixou muito assustado, Mariana. Ver uma criança que ainda não tem a quantidade de boletos que eu e você tem para pagar todo mês, uma criança que ainda não tem, como pode-se dizer, grandes preocupações como nós temos. Uma folha em branca, né? É uma folha em branco, está começando a história ali agora. Então, assim, isso gera uma grande preocupação no coração da gente, ver pessoas tão jovens. Eu posso dizer isso. Pessoas que não têm problemas. Que não têm problemas, se afundando em uma depressão por conta de coisas que a gente pode dizer que não são nada comparadas aos reais problemas que elas vão enfrentar quando chegar na vida adulta, quando se casar, quando ter filhos, quando estiver em um emprego. Então, a gente tem que estar preparado para isso e entender que a vida, ela é feita de aflições, a vida é feita de lutas, de problemas, e precisamos sim estar preparados psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente para lidar com as dificuldades do dia a dia sem se afundar em uma depressão, em uma crise de ansiedade, em uma crise do pânico. Depois eu queria até que você falasse um pouco sobre a diferença entre esses três problemas. Na verdade, eu queria até entrar nesse ponto da procura. Porque a gente fala assim, procurar um psicólogo. Eu falo muito sobre um caminho, sabe? Para chegar até o psicólogo. Assim, o pessoal de casa vai conseguir se identificar até, tipo assim, será que eu tô no momento de procurar um psicólogo? Então vamos começar aí. Primeiro, a pessoa tem um problema, né? Cada um com seu problema, e aí ela tá tentando lidar com esse problema, com esse desafio. E aí ela se depara com a situação e o enfrentar dela. E pede ajuda, né? Pede ajuda para a família, pede ajuda para os amigos. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto é ter uma rede de apoio, pastor. Se eu tenho um problema desafiador e ele envolve as minhas emoções, ou até não, um problema de lidar mesmo, na escola, no trabalho, na família. Então, a primeira coisa, eu peço ajuda para minha rede de apoio. Eu preciso de uma rede de apoio familiar e uma rede de apoio social. E aí é que entra a igreja. Eu falo que a fé, a esperança são dois pontos muito importantes para o ser humano, para lidar com esses problemas. Acreditar que pode ter um futuro bom. Então, se essa fé e essa esperança estão morrendo, a gente tem que se apoiar naquilo que baseia a minha fé e a minha esperança. Então, a igreja é um ponto de apoio social. Então, eu fui ali na igreja, eu orei, eu busquei o meu milagre. E ali a cura pode acontecer. Pode acontecer ali numa palavra de eu ter mudado minha maneira de pensar e conseguir resolver meu problema. Mas pode acontecer que não. E aí o que eu vou fazer? Né? O meu milagre não chegou, pastor Adriano. E agora o que eu vou fazer? Aí nós vamos continuar. Já busquei meu apoio social, não deu certo? Vou ver como é que tá a minha saúde. Tá na hora de fazer um hemograma. Né? Ver como é que tá. Por quê? Aí a gente entra na diferenciação da ansiedade, da depressão qual é o outro que o senhor falou? A crise de pânico? Crise do pânico. E a crise do pânico. Então nós entramos aí. Essas três, elas são emocionais, mas também têm manifestações físicas. E há doenças físicas que atingem o nosso emocional também. Pode ser um distúrbio hormonal, pode ser uma falta de vitamina, pode ser alguma pecinha da minha saúde que não está bem regulada. Por isso que é importante ter o acompanhamento com o posto de saúde, é importante ter um médico de referência e checar como está a sua saúde. Falta de vitamina B12, falta de ferro, problema na tireoide podem causar ansiedade, depressão e, consequentemente, uma crise de pânico. Então, eu vi, minha saúde está
não tá legal. Regulei. Continua. Não tenho nada, minha saúde tá ok. Continua. Pressão alta sem explicação. É o que acontece muito com os idosos. Os idosos não sabem explicar por que tá com problema na pressão, toma medicação, a pressão fica alta do nada, baixa do nada. E ligação com o emocional. E aí é o momento do quê? Eu já fui na minha vida espiritual, já fui na minha vida física, tá tudo regulado. E aí? Vai deixar por isso mesmo? Ou, não, psicólogo não procura porque é de doido. Não, peraí. Vai experimentar. Precisa assumir que não tá conseguindo resolver a situação sozinho. Então é o momento de procurar um psicólogo. É o momento de procurar uma terapia. Você já tem a resposta na sua mão, né? Que o caminho que você está procurando não está dando certo para resolver. Precisa procurar um caminho diferente, né? Vamos lá, Mariana, eu acredito em Deus. Você acha que Deus quer que eu vá ao psicólogo? O Senhor tem caminhos, né, pastor? Para trabalhar com a gente. Se foi esse o caminho do processo da sua cura, o processo da sua resolução de conflitos, de problemas, meu filho, não adianta correr. O caminho é a terapia. Então, é interessante esse ponto. Como eu disse no início, nem sempre o pastor vai saber lidar. Porque eu aprendi uma coisa, ninguém é obrigado a saber de tudo. Exatamente. Eu entendo que a obrigação do pastor é conhecer a Bíblia e ensinar o que está na Bíblia. E tratar das pessoas de maneira espiritual. Uhum. Só que é como a Mariana disse agora. Vai existir momentos que você vai procurar um pastor, ele vai te dar uma palavra, ele vai te instruir dentro da Bíblia, vai pregar para você, vai orar por você, mas não vai ser suficiente. Não vai resolver. Porque talvez, como ela mesma acabou de explicar, o que está desencadeando esse problema emocional é um problema físico, que o pastor, por não ter conhecimento do assunto, talvez não vai saber identificar, mas um profissional de saúde vai entender o que está acontecendo, vai saber te orientar da maneira certa. E eu aprendi, Mariana, que o pastor ele tem que ser um pouco de tudo, né? A pessoa está com um problema na justiça, ela procura o pastor me ajuda, eu estou com esse problema aqui na justiça, eu não sei o que fazer. O pastor tem que entender um pouquinho de direito. Às vezes a pessoa está com um problema de saúde, antes de procurar um médico, pastor, eu estou sentindo uma dor, pastor, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Eu vivo isso. Sim. A gente se depara com muitas pessoas que antes de procurar um profissional, nos procura. E eu até quero deixar uma palavra para o pastor que estiver me ouvindo, que estiver assistindo. Seja responsável. Sim. Seja responsável. Eu aprendi que eu não devo me meter aonde eu não fui chamado e eu não posso tomar partido daquilo que eu não tenho conhecimento. Eu tenho que ir até onde eu posso ir, eu tenho que dar opinião no assunto que eu domino. Se você não domina o assunto, se você não tem conhecimento dentro da área, oriente essa pessoa a procurar um profissional. Se você não tem conhecimento de direito, oriente ela a procurar um advogado. Seja responsável. Se você não tem conhecimento de medicina, oriente a pessoa a procurar um médico. Eu, como pastor, vou cumprir com o meu papel, Mariana. Eu vou orar. Isso mesmo. Eu vou instruir essa pessoa dentro da palavra, mas eu tenho que ter a responsabilidade de falar, fulano, orei por você, creio que Deus pode, sim, operar um milagre sobrenatural na sua vida, mas procure um profissional. E a gente tem feito isso. A gente tem feito isso com as pessoas que a gente percebe que, além de problemas espirituais, sofrem com problemas emocionais. A gente tem orientado essas pessoas, olha, procure um psicólogo. E o problema maior é o que eu citei lá no início. É esse tabu, essa ideia errada que as pessoas têm na mente. Psicólogo, eu não estou doido, pastor. O senhor está falando que eu estou doido? Não, irmão. Não, irmão. Entenda, o psicólogo é um profissional que trata problemas emocionais. Não é só problema de loucura, como acabou de ser esclarecido aqui. Por que eu estou enfatizando isso novamente? Porque, infelizmente,
a gente percebe essa dificuldade das pessoas de entender as coisas. Sim. Por mais que você explique, por mais que você repita, muita gente tem dificuldade de entender. Isso acontece dentro da igreja, isso acontece em todos os locais. Dentro de casa, a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm de entender as coisas. Eu acredito que até por causa do entretenimento. É tanto entretenimento que as pessoas não conseguem focar a atenção delas naquilo que realmente importa. Sim, é muito bom trazer essa compreensão. E outra coisa que eu quero acrescentar tá, e como é que eu vou confiar nessa pessoa que eu nem conheço? Essa psicóloga, como é que eu vou confiar nela? A questão aqui o psicólogo, ele não vai te trazer uma nova informação que te tire dos seus valores, de quem você é, sabe? O que ele vai fazer é organizar a sua bagagem. A pessoa vai juntando informações e essa bagagem precisa ser organizada. Porque a maneira como ela está não está funcionando dentro de si. Então, a pessoa procura o psicólogo porque ali é o momento da mudança. E aí eu já vou explicar sobre a ansiedade. Uma ansiedade saudável é o alerta do seu corpo dizendo para você que é o momento de você mudar, que é o momento de você agir, é o momento de enfrentar uma situação nova. Só que a ansiedade patológica é uma ansiedade que te paralisa. Ou então você passa de um processo de ansiedade e já pula para outro. Não tem um momento de descanso, não tem um momento em que eu consigo aceitar que eu resolvi um problema. Sabe aquele momento que você chega do trabalho, pastor, e relaxa porque conseguiu resolver a demanda do seu dia? A pessoa com ansiedade patológica, ela não relaxa. Ela continua de uma ansiedade para outra, vai de uma ansiedade para outra. E aí aquela soma de alertas do corpo, ou então aquela situação em específico que está causando tanta ansiedade, que paralisa, chega num estado tão alto que ela entra na crise de pânico. Aquele taquicardia, aquela respiração ofegante, não consigo respirar direito, meu coração está acelerado, pessoas que aumentam a pressão nesse processo. Aí a pessoa entra numa crise, ela tá passando mal e até mesmo pensa que está morrendo, de tão terrível que é. O coração realmente começa a manifestar em um ritmo cardíaco descontrolado, fora do que é. E esse momento é a crise de pânico, porque aquele processo de ansiedade foi tão longo ou tão desgastante para o organismo que a parte do corpo teve que dizer que está pedindo socorro. Novamente, repete os sintomas da crise do pânico. A crise do pânico é um aceleramento do coração. Tem pessoas que entram em choro, um colapso de choro descontrolado. Tem pessoas que não choram, tem só o taquicardia, a pressão muito alta. Tem pessoas que parece que o ar não vem. A pessoa parece que esqueceu de como respira. Então, tem manifestações na crise de pânico. Essas são as manifestações da crise do pânico. Sim. E ansiedade? Ansiedade. A ansiedade é uma emoção do ser humano natural e saudável, dizendo que ali há um processo novo a ser enfrentado, um desafio. E aí, tudo bem, essa ansiedade saudável. A ansiedade patológica é aquela novidade para mim parece ser tão perigosa que me paralisa. Ou então, eu saio desse estado de alerta porque tem algo novo e já começa a procurar outro motivo para permanecer ansioso. Então a pessoa permanece sentindo a ansiedade. E há manifestações físicas dessa crise de ansiedade? A crise de ansiedade, ela é mais a crise do pânico, né? A crise do pânico, de estar com esses sintomas físicos. Agora, a ansiedade patológica, né? Só para a gente entender. Então, a crise do pânico é uma crise de ansiedade. É uma crise de ansiedade. Entendi. É uma crise de ansiedade. Então, assim, é muito instrutivo saber disso, que às vezes você pega uma pessoa passando mal, você acha que é algo físico. Eu já me deparei com situações assim. Sim. Pessoas com falta de ar, que dão crise de choro, pessoas até que desmaiam. Acontece isso também. Desmaiam. Sim. E você fica sem saber o que está acontecendo. Desse ataque, a pessoa ali desfalece e a gente fica perdido. Então é muito interessante
E você leva para o médico. Aconteceu uma situação assim comigo, de uma pessoa que deu essa crise cardíaca, o coração acelerou, a pessoa perdeu o ar, começou a passar mal, a gente levou ela para o médico, chegou lá, o médico deu esse diagnóstico, falou, olha, isso aí, você não tem nada. O médico fez exames, olha, você não tem nada, você tem que procurar um psicólogo, psiquiatra, isso aí é ansiedade. Então, foi muito importante a gente ter marcado essa live. Eu espero que a gente consiga marcar outras para que a gente tenha mais tempo para se aprofundar mais ainda no assunto. A gente percebe que é um assunto urgente, é um debate urgente para a sociedade. Sim. A gente percebe muitas pessoas ainda que não têm conhecimento do assunto, que estão sofrendo com esses problemas emocionais e por não terem conhecimento do assunto, não procuram ajuda e acaba atingindo outras pessoas da família. A gente percebe casamentos. Exatamente. Casamentos em crise. Sim. Porque o homem está muito estressado. Não sabe lidar com estresse. Despeja na esposa. A gente percebe muitas mulheres também estressadas, com alto nível de estresse, de ansiedade, e por não saberem lidar, acaba despejando tudo no esposo. E aí a gente vê muitos casais se divorciando. E quando a gente conversa com esses casais, a gente não vê motivo. A gente percebe que os problemas que levaram esse casal a querer se divorciar são problemas emocionais que com ajuda, que com acompanhamento, podem ser resolvidos. Sim, e nem tudo, exatamente, pastor, nem tudo é ansiedade e depressão que leva à terapia. Esse assunto, em especial, é um assunto importantíssimo. A família é um motivo importantíssimo para se ir à terapia. Justamente por esse conflito. Às vezes, a gente está trazendo aqui, né, um pastor e uma psicóloga. Às vezes, a pessoa recebe tantas informações de como se posicionar com a família em amor através da Bíblia. A pessoa recebe aquelas informações, tem conhecimento, mas não consegue aplicar. Por quê? Porque ela foi modelada em uma cultura que não combina com esse amor, com esse diálogo, com essa empatia. Ela foi como se programada para agir em conflito dentro de casa. O marido, a esposa foi programado nas suas vivências a agir de uma maneira que estraga o relacionamento. E mesmo aprendendo, não consegue pôr em prática. Então, o ambiente terapêutico seria justamente para pegar as informações que a pessoa já sabe. A maneira, eu quero ser assim, Mariana, igual o pastor fala para mim. Como é que eu faço para ser essa mulher sábia? Como é que eu faço para ser esse homem amoroso que eu aprendo na igreja? Então, calma aí. Vamos ver quem você é agora? Vamos combinar essa pessoa que você é com essa nova informação num processo terapêutico? Vamos trazer todos esses aconselhamentos novos, maravilhosos, que a gente aprende, até mesmo na internet. A internet é tanta coisa ruim que tem, mas também tem umas informações bacanas. E a gente fica, por que eu não consigo? Eu consigo entender que eu tenho que ser assim, mas eu não consigo chegar a ser assim. Eu fico chateado comigo mesmo, pastor. Porque eu sei que eu tô errado, mas eu não aguento aquela mulher. E assim, precisa aprender a agir, ver as coisas de uma maneira diferente. E isso é uma organização interna que acontece num processo terapêutico. É forte, né? Pessoal, e ela falou um pastor, uma psicóloga. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe, eu até antes da gente começar a live, eu estava citando aqui o profeta Elias. Sim. E é interessante, Mariana, que o profeta Elias, ele é um homem de sucesso. Quando a gente lê a história do profeta Elias, a gente descobre que o profeta Elias, ele tinha crédito com Deus, ficou conhecido na Bíblia e na história como o profeta do fogo, porque Elias orava e fogo descia do céu. Então, assim,
Só que houve um momento na vida de Elias que a frustração e a decepção fez com que ele pedisse a morte. Elias estava decepcionado porque o povo havia se corrompido. Elias estava triste, frustrado. Muitos profetas haviam sido mortos pelo rei Acabe e a rainha Jezabel. Ele estava ali num estado de tristeza, de angústia, de sofrimento, de decepção, de frustração. E houve um momento na história de Elias que ele pediu para morrer. Que ele foi para dentro de uma caverna e se isolou. Ele se isolou e pediu para Deus a morte. Ele não se matou. Que nós entendemos que uma coisa que muita gente não sabe. A pessoa que comete suicídio, ela não quer morrer. Ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. E muitas pessoas, às vezes, por falta de ajuda, por falta de orientação, por não ter conhecimento do assunto e por desejar acabar com a dor que está sentindo, vai lá e comete o suicídio. Vê o suicídio como única saída para acabar com aquele sofrimento, para acabar com aquela dor. Não foi o caso de Elias. Elias sabia que ele não podia tirar a vida dele, mas ele pediu para Deus a morte. Mas por que ele pediu a morte? Para se livrar da angústia, para se livrar da tristeza, para se livrar da decepção, do sofrimento que ele estava sentindo naquele momento da vida dele. E estudiosos entendem que o isolamento social e esse desejo de morrer é a depressão. Exato. Então, nós hoje entendemos, talvez alguns colegas de ministério, o pastor está falando besteira. Não, irmão. A gente precisa estudar, a gente precisa abrir a mente e entender as coisas. Hoje nós entendemos que Elias estava assim, em um momento depressivo na vida dele. Deus o alimentou com pão e água. Interessante isso. A Bíblia diz que o anjo aparece e dá pão e água para Elias. Isso tem uma representação espiritual. E Deus fala para Elias, Elias, você não pode parar agora. Estou usando minhas palavras, não está assim na Bíblia. Só para que quem está me ouvindo entenda. Deus chega para Elias e diz, olha, sua jornada ainda não chegou ao fim. Você ainda tem um caminho para percorrer. Você precisa ungir um novo rei e um novo profeta em seu lugar. E saiba que ainda há 7.000 em Israel que não beijaram Baal e nem se prostraram diante dele. Ou seja, Deus mostrou para Elias que a vida dele tinha um propósito. Que ele ainda precisava dar uma contribuição para o seu povo naquele tempo. Deus mostrou para ele que o trabalho dele não havia acabado. Sim. Que a existência dele tinha um significado, que ele tinha um propósito para viver. E é uma boa deixa. A depressão é justamente isso mesmo. O isolamento social, a pessoa não tem forças nem para se alimentar. O anjo levou a comida para ele, né? Foi uma boa representação. Um ótimo exemplo, aliás, pastor. E outra coisa é que Elias tinha um propósito, não é? Usando o exemplo. E nós temos os nossos propósitos. E outra característica da depressão é que até mesmo o que eu gosto de fazer parece não ter mais tanto interesse. Parece que já não me satisfaz tanto, não me traz tanto prazer. O meu propósito de vida não perdeu a graça. Então eu posso dizer, doutora, que se tem alguém que perdeu o desejo de estar entre pessoas, quer viver isolado. Isso. Se tem alguém que já não vê mais sentido, propósito na vida, sim, essa pessoa pode estar assim, depressiva e ainda não sabe. Porque sim, a gente percebe que a depressão nesse tempo se tornou também uma enfermidade silenciosa, porque muita gente não demonstra, tem pessoas que não demonstram que estão depressivas. Eu não tenho tempo para ser depressivo não, pastor. Eu tenho que faxinar, tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer tanta coisa. Só que internamente a pessoa tem esses sentimentos. O desejo de se manter isolado, o desejo de largar tudo, o desejo... Ela não tem nem a oportunidade. A vida é tão difícil que não tem nem a oportunidade de largar tudo. Mas o desejo está ali ainda.
Olha, pessoal, estou aqui, a gente está acompanhando aqui pelo celular, tem várias pessoas assistindo, pessoas aqui fazendo alguns comentários, cumprimentando, na verdade. Se você tiver alguma pergunta, a gente não tem muito tempo não, mas se você tiver uma pergunta, pode fazer aqui nos comentários que a gente vai tentar te responder. Quero mandar aqui um abraço para todos vocês que estão aí acompanhando em tempo real. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. São muitas pessoas, são muitos nomes. A gente não vai dar conta aqui de falar o nome de todo mundo, mas tem algumas pessoas aqui assistindo. O Carlos Castro, a Regiane Oliveira, a Tânia Vanderlei, a Elida Ellen, Rise Dias, Juliette Oliveira, André Araújo. Enfim, Deus abençoe aí todo o pessoal que está assistindo, que está aí comentando. Compartilhem essa live aí com o máximo de pessoas que você puder, porque a gente precisa ajudar muita gente que está sofrendo com o emocional abalado e não sabe como resolver os problemas. Então, gente, você que está com esses sintomas, a doutora aqui explicou a questão da ansiedade, da crise do pânico, os sintomas da depressão. Você que está com algum sintoma desse, pastor, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou buscando. Busque também a ajuda de um profissional. Entenda, é como ela disse, ela vai te ajudar naquilo que é necessário. A senhora explicou... Não vou manipular a mente de ninguém, não vou jogar um feitiço, né? Igual os desenhos animados fazem. Não vou hipnotizar ninguém, até porque isso não faz parte do meu repertório de acompanhamento terapêutico. Então, esses mitos aí não vão acontecer. Vai ser uma conversa. E você é uma pessoa consciente, inteligente. Você vai conseguir acompanhar essa conversa. Vai ser sobre você, é a pessoa que você mais conhece, né? Então, ô pastor, eu posso apresentar um pouquinho sobre o local onde eu estou trabalhando? Sim, só antes de se apresentar, aqui fizeram um comentário aqui. Crise de existência, todo mundo com crise existencial. Depressão, um mal do século. Pessoa que parabenizou a abordagem, parabéns pela abordagem. Crise financeira familiar. Então, é isso mesmo, gente. A gente percebe, e eu citei a questão das redes sociais, a gente percebe muita gente vivendo em um mundo que não é real. E quando percebem que a realidade é outra, acabam se frustrando. Como eu disse, o mundo é de verdade. Entenda isso no seu coração. Crise financeira, crise familiar, são problemas que fazem parte do nosso cotidiano. Eu desconheço alguém que não tenha problema. Então, voltando ao que Jesus disse, o próprio Jesus deixou claro que no mundo teríamos aflições, mas precisamos ter bom ânimo. Sim. E eu não sei se a senhora sabe disso, mas vou abrir aqui. A frase "tem de bom ânimo", biblicamente falando, ela tem um significado. Sim. Tenha Deus dentro de você. E eu fui estudar que o ânimo, o dicionário declara que ânimo é sim um estado de vigor físico, mas é também um estado de espírito. Eu encontrei lá no dicionário, no significado da palavra ânimo, o dicionário declarando que ânimo também é um estado de espírito. E muita gente tem dificuldade de aceitar, calma. Muita gente tem dificuldade de aceitar, Mariana, que o desânimo é a falta de Deus. Sabe aquele dia que você acorda de manhã e fala assim, eu não tenho ânimo para nada. Você acordou sem Deus, espiritualmente falando. Então, ânimo é sim um estado de espírito. Ter bom ânimo é ter Deus dentro de mim. Então, logo eu entendo, estou dando um parecer bíblico. Então, eu entendo que, biblicamente falando, uma pessoa desanimada é uma pessoa sem Deus. Então, eu estou dando aqui um parecer espiritual. Sim. Mas a gente entende que o desânimo também, esse desânimo, esse desejo de morrer, esse desejo de não fazer nada, esse desejo de se isolar, pode ser também causado pelo fato das pessoas não saberem lidar
com essas dificuldades que fazem parte do nosso cotidiano. Sim. A crise existencial, ela também diz respeito à fase que a pessoa pode estar passando, né? A gente também trabalha em terapia as fases de desenvolvimento que a pessoa está vivendo. Alguns problemas dizem muito respeito àquela idade. E às vezes a gente não sabe, pensa que, poxa, só eu tô passando esse problema. Parece que eu criei um vazio, parece um vácuo, perdi a direção. E agora? Estou numa crise existencial. Então, esse momento é importante você se orientar, né? Num processo terapêutico também. Tem a primeira consulta na terapia, não necessariamente você vai começar um processo terapêutico, mas a gente tira dúvidas no primeiro atendimento. Eu dou essa orientação sobre que fase a pessoa está passando. Qual é a fase de desenvolvimento? O que é próprio? Os problemas próprios da sua idade. Os problemas próprios da sua geração. Que você não está sozinho nessa. Então, nós trazemos isso. Então, qual é a questão social? Qual é a questão da fase de desenvolvimento? E qual é a questão dos pensamentos? Então, tudo isso gera em torno do ser humano. O local do trabalho. Pode contar. Posso apresentar então? Pode. Eu quero trazer aqui para você que se interessou, você que realmente quer saber mais sobre o processo de acompanhamento terapêutico e como funciona o trabalho de um psicólogo. Eu tenho aqui minha rede social no Instagram, psi.marianapessoaf. Novamente, psi.marianapessoaf. Pode escrever também Mariana Pessoa Ferreira, que você me encontra nas redes sociais. Eu estou atuando em Nanuque, no espaço psicopedagógico Vida e Aprendizagem, juntamente com uma psicopedagoga, o nome dela é Mainan, e ela vai estar numa live hoje também, pastor, às 18 horas, e ela vai falar um pouco sobre TEA, sobre o autismo, junto com uma psiquiatra, e eu acredito que vai ser incrível se você puder participar, você que é mãe, você que é pai, às 18 horas, no Instagram do Vida e Aprendizagem, ok? Nós atuamos perto da rádio FM, lá na São Lourenço, número 600, é ali onde nós estamos atuando. Eu realizo palestras, conscientização social, assim como nós fizemos hoje, né? Essa foi uma live de conscientização social, e eu estou aí à disposição. Amém. Então, gente, tá aqui a doutora Mariana, ela deixou o número. Procura ajuda. Você que está passando por esses problemas emocionais, você que está tendo dificuldade, procure o pastor, peça oração, peça orientação bíblica, mas procure também o profissional na área. Procure o psicólogo. Esse tabu, que essa ideia errada que as pessoas têm na mente possa ser quebrada, que a sociedade entenda a importância desse profissional. E eu até quero dar uma dica aqui para os governantes: valorizem esse profissional, gente. Deem apoio. A gente percebe que, eu não estou falando de Serra dos Aimorés não, viu, gente? É uma crítica construtiva. A gente percebe que muitos trabalhos importantíssimos para a sociedade não são valorizados pelos governantes. E o trabalho social, eu vou falar da igreja também, o trabalho social que é feito Sim. pela igreja é de extrema importância. Se os governantes soubessem disso, eles dariam total apoio. A gente sabe que o trabalho feito por um psicólogo também é de extrema relevância para a sociedade. Eu creio que se esse trabalho for mais valorizado, a gente vai conseguir resolver muitos problemas. Sim. Porque a gente percebe que muitas questões que a sociedade vem enfrentando hoje estão ligadas a problemas emocionais, que, se tratados, são sanados. A gente percebe muitos jovens com problemas dentro da família, que acabam se perdendo nas drogas, que se acabam perdendo no crime. Eu não citei essa parte. Às vezes a gente fala da questão do suicídio, do isolamento social, mas tem muita gente nas drogas. Sim. Por causa de problemas emocionais.
Tem muita gente no crack, na cocaína, na maconha, tem muita gente no alcoolismo, tem muita gente fumando cigarro. Quantas pessoas você conhece que quando fica nervoso, fuma uma cartela de cigarro? Sim. Uma carteira de cigarro. Eu conheço muitas pessoas que usam drogas, que é só estar enfrentando algum problema, se afundam na droga. Quantos homens e mulheres que é só passar qualquer decepção, qualquer problema, vai lá e ó, enche a cara. Ou não permanece em nenhum trabalho. Também. Não consegue conviver com nenhum colega de trabalho, sempre tem atrito, não é contratado por nenhuma empresa porque não sabe dialogar, não sabe se posicionar num perfil de empresa, de trabalho, de comércio, não consegue lidar com as metas, que é um perfil tão permanente aí no mercado de trabalho. São características. O toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que vem nas pessoas. Toque, nós temos 3 a cada 100 membros, a estimativa a cada 100 membros de uma igreja, 3 tem toque religioso, pastor. Toque religioso é aquela pessoa que tem convicção de que não vai para o céu. A pessoa fica a todo momento, mas tem certeza que Deus me ama? Será que Deus não vai me deixar? E a pessoa fica nessa, e o pastor pode falar quantas vezes for necessário que Deus ama, que a pessoa basta caminhar nos caminhos do Senhor, e aí a pessoa tem esse toque religioso. É terrível. Interessante, você tocou aí nesse ponto. A gente usava um termo antigo, não sei se está certo, neurótica. Assim, a gente usava esse termo, eu não sei se eu estou certo Fez parte do histórico, né? Em usar das esse nomenclaturas. Termo. O que tem de pessoas neuróticas não é brincadeira. Pessoas com mania de perseguição, igual a senhora acabou de citar, pessoas que não param em emprego nenhum, não conseguem viver em comunhão, não conseguem conviver com ninguém. Sim. Por conta dessas neuroses, não sei se esse é o termo certo também, por conta dessas neuroses. Eu conheci pessoas ao longo desse tempo, pessoas que não conseguiam conviver com ninguém porque pensa que ninguém gosta dela, ninguém gosta de mim. Eu já convivi com pessoas que alguém está lá do outro lado da rua conversando. E eu, por achar alguma coisa engraçada, deu um sorriso ou uma gargalhada. Aquela pessoa já tem que... estão rindo de mim. Eu conheci pessoas ao longo desse trajeto, calma, doutora Mariana, com essas neuroses, com mania de perseguição, com coisas que só estão na cabeça dela, com coisas que não existem. E por esse motivo não consegue trabalhar, não consegue conviver com ninguém, não consegue fazer parte de nenhum grupo. Tem gente que fala assim, você conhece alguém que a gente intitula beuzeiro, fulano é beuzeiro demais. Beuzeiro. É beuzeiro. Aonde vai, arruma briga, arruma problema. E eu entendo que esse tipo de gente também tem algum problema emocional mal resolvido. Sim. E tem aquela pessoa assim, meu marido precisava de terapia. Meu filho precisava de terapia. Não, todo mundo lá em casa precisava, porque todo mundo é difícil. Será que eu não estou precisando de terapia? Será que não é a própria pessoa que precisa de terapia? Quando a gente acha que todo mundo está errado demais, é interessante a gente entrar na terapia para conseguir conviver com o erro de todo mundo. Porque todo mundo vai ter erros, pastor. Com certeza. Então é importante a gente conseguir lidar. Então, se eu acho que está todo mundo muito, muito errado, que eu estou muito certo, também é interessante eu ir na terapia, para eu saber lidar com essa dificuldade de convivência. É forte isso. Gente, nosso tempo está quase chegando ao fim. A gente vai encerrar, claro, com a oração de milagres. Sim. E entenda isso. A sua vida faz sentido. Você não está aqui por um acaso. Você nasceu com um propósito. Você tem pessoas que precisam de você. Não deixe. Tem até um ditado popular que diz o seguinte: os pássaros podem até rodear minha cabeça. Eu só não posso deixar com que eles façam ninhada, com que eles façam sujeira na minha cabeça. E os pássaros são os maus pensamentos. Ninguém está livre de pensar ou imaginar coisas ruins. Todos nós
temos pensamentos ruins, todos nós estamos rodeados de ideias que não prestam. O que a gente não pode deixar é que essas ideias dominem as nossas escolhas e as nossas atitudes. O que a gente não pode deixar é que os maus pensamentos dominem o nosso comportamento. Então entenda isso no seu coração. Deus te ama. Eu falo isso todos os dias. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Entenda, existem pessoas que te amam, que precisam de você. Talvez você está aí pensando, eu podia morrer. Não. A pessoa só morre na hora certa, né? Há um dia determinado para todo mundo partir desse mundo. E se você ainda está vivo, é porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Queria eu ter mais tempo, doutora Mariana, para que a gente pudesse aprofundar mais no assunto. Foi lançada a pergunta, a fé e a psicologia podem caminhar juntos? Claro que sim. Devem caminhar juntas. Devem caminhar juntas, porque se não houver fé de melhora, não existe melhora. Se não houver fé de mudança, não existe mudança. Então a pessoa precisa ter fé no processo. Fé em Deus, fé nas pessoas que o rodeiam, né? Nas pessoas de confiança, e fé no terapeuta, fé no processo terapêutico. Então deve caminhar juntas. E eu sei que a pergunta foi sobre fé espiritual, fé em Deus, né? E sim, é muito bom quando a pessoa tem essa bagagem, porque auxilia, né? É um pensamento de a Bíblia e a fé é uma base de esperança. É uma base onde eu me apoio para pensar em um bom futuro. Então, com certeza, a fé é uma incrível aliada. Ela faz parte das nossas necessidades humanas, segundo Maslow. Maslow foi um dos filósofos da psicologia. Historicamente falando, na antiguidade, as pessoas lidavam com os problemas da vida com mais fé. Não estou falando só com relação à fé cristã, não. A gente percebe historicamente que em todas as culturas religiosas da humanidade, na antiguidade, as pessoas lidavam, o ser humano lidava com os problemas diários com mais fé. E não se via tantas enfermidades emocionais como se vê agora. A gente percebe que nesse tempo se cumpriu uma profecia bíblica. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O profeta Daniel também vai dizer que por se multiplicar a tecnologia, o conhecimento, o amor de muitos, a fé de muitos esfriaria. A gente percebe. Hoje a gente tem praticamente todo o conhecimento do mundo na palma da mão. Hoje as pessoas têm consciência, só que elas não têm fé. A gente percebe muita gente que não tem fé. E a Bíblia vai dizer, irmãos e irmãs, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por mais eficaz, por melhor que seja o remédio, o tratamento, se eu não tiver fé no resultado, o resultado não vem. Isso foi comprovado até mesmo no câncer, né? Eu vi algumas pesquisas falando que no processo de cura do câncer, e a gente nem é médico, mas no processo de cura do câncer é importantíssimo a pessoa acreditar que vai ter uma repercussão positiva no tratamento. Então, se no câncer isso tem repercussão, quanto mais no nosso emocional e na nossa vida espiritual, né, pastor? Com certeza. Eu aprendi, doutora Mariana, a não sofrer de maneira antecipada, a lidar com cada problema no seu momento. E tem gente que sofre por antecipação. Tem pessoas que quando o médico dá o diagnóstico, não é a doença que mata ela, não, é a preocupação. O sofrimento psicológico é que mata a pessoa. Então a gente precisa sim ter fé, a gente precisa procurar ajuda psicológica, psiquiatra, se for necessário. Sim. Foi bom tocar nesse assunto. E qual é a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo? Excelente. A origem das questões da depressão e da ansiedade é a tensão. Então, essa tensão, ela repercute no nosso organismo.
Então, nós entramos ali com o processo terapêutico para o alívio dessa tensão. Às vezes, a tensão somatiza tanto que apenas que a pessoa está paralisada. Lembra que nós falamos que a ansiedade paralisa? Então, a pessoa que está numa situação de paralisação, onde a conversa não produz a mudança do pensamento, do comportamento, a pessoa está com uma rigidez psicológica muito grande devido à somatização da situação, né? O nível do estado psicológico que a pessoa chegou é tão alto que ela precisa entrar com a medicação. Quando entra com a medicação, nós entramos com o psiquiatra. Quando entra com a mudança cerebral dessa situação emocional, nós entramos com o neurologista. Então, neurologista é porque a minha condição emocional tem uma questão cerebral. Nós entramos com o psiquiatra quando a situação emocional está paralisando aquele ser ao ponto da conversa não ser produtiva. A pessoa não consegue mudar pela conversa, ela precisa de uma medicação para haver o processo terapêutico. Então, tudo é em equipe, tudo é uma equipe. Eu tenho sim minha equipe multiprofissional, que quando eu vejo que a questão da pessoa, pastor, ela se prolonga isso, eu procuro a ajuda. Já procurei a ajuda de um pastor, porque na nossa conversa nós não estávamos saindo do lugar, né? Claro que eu não vou expor, mas nesse processo a pessoa precisava de um conhecimento maior da sua própria fé, porque a questão terapêutica envolvia fé. Então, se havia uma questão religiosa da construção do conhecimento da religião, a pessoa precisava de um conhecimento maior da própria fé. Então, eu tive que procurar na minha equipe o próprio pastor da pessoa. Então, sim, equipe entra, o terapeuta não trabalha sozinho. Nós temos a ajuda do própria pessoa, em primeiro lugar, a própria pessoa que procurou. Nós temos também aquilo que envolve a questão da pessoa. Então, aí a gente informa, olha, sua questão envolve um psiquiatra. Sua questão tem a possibilidade de entrar um neurologista. Sua questão é uma questão muito envolvida de fé, então nós vamos trabalhar junto com aqueles que envolvem a sua fé, seus líderes religiosos, ok? Amém? Gente, que pena, né? Chegamos aqui no momento final, a gente vai fazer a oração e eu aprendo com a palavra de Deus que toda a lei e os profetas se resume em um mandamento: amar o próximo como a si mesmo. E a Bíblia vai dizer que tudo se resume no amor. Entre a fé, a esperança e o amor permanece o amor. Amém? E eu entendo que para ajudar, eu preciso amar. E até para procurar ajuda, eu também preciso amar. Porque a gente confia e procura ajuda em quem a gente ama. Então, se eu tiver dificuldade de amar, eu também vou ter dificuldade de ajudar e até mesmo em ser ajudado. E que esse amor que o Senhor nos ensinou, ele possa prevalecer em nosso coração. Se você tem alguém na família, se tem alguém no seu trabalho que você percebe que está passando por problemas emocionais, não procure apenas a ajuda espiritual, mas procure também a ajuda de um profissional. Se você está com algum dos sintomas aqui citados dentro dessa live, procure um profissional, procure ajuda enquanto você pode, não deixe as coisas piorarem. E o problema do ser humano é exatamente isso, deixar com que uma coisa pequena se torne grande para procurar ajuda, aí é mais difícil. Então, se você percebeu que você está com esses sintomas que foram citados aqui, se você percebeu que você não está conseguindo lidar sozinho, procure ajuda o quanto antes. Queria eu, doutora Mariana, poder a gente ter mais tempo, aprofundar mais, falar mais, porque de acordo a conversa vai sendo construída, a gente vai surgindo dúvidas, vai surgindo mais pontos a serem abordados. A senhora queria falar mais alguma coisa?
Não, eu sou muito grata pela oportunidade. Se houverem mais dúvidas, o pastor pode estar me passando as perguntas, eu dou continuidade pelo Instagram e quem sabe o próximo encontro, né, pastor? Sim, Será com uma certeza. honra. Mas fica aí a dica. Se você precisar tirar suas dúvidas, tem o meu Instagram que eu já passei aqui. Amém? Pessoal, quero agradecer o Cauã, quero agradecer o Luizão, o Alfa Studio, a Imorés FM, por essa oportunidade maravilhosa de trazer um assunto tão importante aqui na rádio, aqui no estúdio. Quero agradecer a todo o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, a todo o pessoal que compartilhou com os amigos, com familiares essa live. Quero agradecer a todo o pessoal que está nos ouvindo através do rádio. É uma quantidade expressiva de pessoas. Isso foi interessante, foi o aplicativo que deu mais audiência. Tem uma quantidade expressiva. Batendo 12.930. Aí, Uau. conexões. Então, mais de 12 mil pessoas no aplicativo, em tempo real. Eu acredito que chegou aqui, dentro do município, eu acredito que a gente deve estar alcançando aí cerca de 1.000 rádios ligados, fora com que a gente vai alcançar com essa live aí, rodando no YouTube, para todos sempre, né, Cauã? Um abraço a todos. Enquanto Jesus não volta. Então, gente, obrigado mesmo. Nós agradecemos a Deus também por essa oportunidade. E a gente agora vai fazer a prece poderosa. Amém? Então, pegue seu copo com água, pegue as suas representações e vamos orar